Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família grandemente. É motivo de alegria, de poder glorificar, exaltar e louvar o nome do Senhor por mais uma vez poder estar aqui e compartilhando, uma breve palavra do Senhor. Se você não é inscrito, eu quero estar te convidando para você se inscrever neste canal, deixar o seu like para que essa palavra chegue a mais pessoas e seja bem-vindo, Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, Eu quero estar compartilhando uma breve palavra. E hoje eu quero estar aqui, compartilhando um pouquinho da história, do chamado de Isaías, Confesso que é um profeta, assim, um dos profetas que eu me identifico muito, com a história dele. Eu acho muito linda a história dele, o chamado, que o Senhor teve na vida dele. E hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre o chamado de Isaías, Desse grande profeta do Senhor, Que o Senhor usou, para ser um atalaia de Deus, Uma boca de Deus. Então eu vou querer estar lendo em Isaías capítulo 6. Isaías 6, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e sua aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou ler novamente esse versículo. Então eu ouvi uma voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, Para entrar na história de Isaías, falar um pouquinho da história desse grande profeta que o Senhor levantou, no meio do povo, não tem como lembrar, em que momento que Israel vivia, A gente tem que entender que Isaías, ele não foi chamado assim do nada, ele não foi chamado assim sem lógica, sabe? Ele não foi um profeta que foi levantado assim no vácuo. A gente tem que entender um pouco a história, um pouco em que tempo, em que momento que Isaías foi levantado, no meio de Israel. E no momento que ele foi levantado, pelo menos havia 3 crises, em Israel, A primeira crise era uma crise política, Pois o rei Uzias havia morrido, e o rei Uzias era um rei que tinha sido muito bom para Israel, Um bom rei, Então, assim, o povo tava em meio à crise, porque aquele rei que foi tão bom para Israel, um rei que eles tanto amavam, tinha morrido, E ele morreu de lepra, Ele morreu leproso. Por que ele tinha sido um bom rei? Porque ele tinha trazido, para Israel a prosperidade financeira
e a segurança contra os inimigos, né, de Israel. E a gente vê que, né, que um político, né, como era considerado o rei, era como se fosse um político nos dias de hoje, né? Então, assim, tudo que a gente quer de um político é isso, né? Prosperidade financeira, né? Que governar bem, né? Fazer a nação prosperar, né? E também segurança, né? Então, assim, o rei Uzias era um rei muito amado. Por quê? Porque ele tinha conseguido, né, juntar essas duas coisas e trazer, né, para a nação, né? Então, quando ele morreu, houve-se uma crise, né, ali política. Por quê? Porque o rei tão amado, né, que eles amavam, tinha morrido. A segunda crise que eles viviam foi a crise social. Por que a crise social? Porque havia ali muita violência, né? Havia muita injustiça, havia muitas, assim, coisas ruins, né, que estava acontecendo ali, né, os mais ricos explorando os mais pobres, né, nesse momento ali, muitas injustiças havia acontecendo, né, e o pior de tudo, né, que essas injustiças, né, o mais rico explorando os mais pobres, eram o próprio povo que se diziam de Deus, né, que estavam praticando aquilo, né, não era outras nações que estavam vindo, né, e causando aquelas exploração, né? E sim o próprio povo, né? Explorando o próprio povo, né? A nação, a própria nação, uns explorando os outros, né? O povo que se diziam um povo de Deus, né? Então foi assim. E nesse contexto, né, que o profeta Isaías foi levantado, né? Uma crise política, pois o rei Uzias tinha morrido, uma crise social, pois havia muita exploração, né, entre o próprio povo, e a crise espiritual, né? O povo, ele tinha se afastado muito de Deus, né? O povo, ele deixava de adorar ao Senhor, né, para adorar ídolos, né? O povo, ele se corrompeu muito, se afastou muito da presença de Deus, a ser até mesmo comparado com Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Então, assim, o profeta Isaías foi levantado em um momento muito difícil que Israel estava vivendo, né? Um momento muito complicado ali da história de Israel, né? Estava passando por bastante lutas, né? E então, né? Aí então eu entendo um pouco por que o profeta Isaías, ele se sentiu assim, né? Porque o versículo 5, ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, né? Lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Quantas das vezes, né? Nós, né, a gente não se sente assim, né? Quem sou eu, né? Uma pessoa tão falha, né? Uma pessoa de lábios impuros, vivo no meio do povo de lábios impuros. Quem sou eu para ser levantado, né? Para ser um profeta? Assim, né? O profeta Isaías se sentiu, né? Porque ele estava no meio de todo esse círculo, né? Dessas situações, e ele se sentia impuro, né? Se sentia pecador, né? Para estar ali vendo, né? Vendo a presença de Deus, vendo o Senhor, né? E o que chamou a atenção aqui também, porque o profeta, ele confessou, né? O pecado, ele só é perdoado quando é confessado. Ele reconheceu, né? Senhor, eu sou impuro. Senhor, meus lábios são impuros. Eu vivo no meio de um povo impuro, né? Ele não quis se esconder, né? Viver de aparência, né? Ele não quis fazer como a palavra fala os fariseus, né? Que viviam de aparência, mas ele reconheceu. Aqui o profeta Isaías, há uma confissão: Senhor, ai de mim, eu sou impuro. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio do impuro, né? A gente, né, tem que confessar para Deus todos os dias, né, que a gente somos falhos, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ser melhor, né? A gente não pode ser aquele tipo de pessoas que arrotam santidade, né? Que querem ser melhores, mais santos uns que os outros, né? E não, né? Aqui a gente vê o exemplo que o profeta Isaías, ele dá, né? Que é aquilo que a gente tem que confessar, né? Confessar aquilo que a gente tá longe de Deus, né? E ele confessou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu vivo no meio do povo impuro, né? Isso aqui foi algo que chamou minha atenção, né? Porque muitas das vezes a gente vai se sentir assim também, sabe? Se sentir: Senhor, quem sou eu? Tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que sabe falar melhor do que eu.
sabe se expressar melhor do que eu. Eu me sentia assim, eu falava, Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, eu sou uma pessoa que sou tímida, eu sempre corri, né, de falar no meio público, né, de falar em público. Eu nunca gostei de me expor. Quem sou eu, Pai? Essa palavra, ela fala comigo porque eu já me senti assim. Eu já falei isso pro Senhor. Senhor, quem sou eu? Senhor, ai de mim, quem sou eu para fazer a tua obra? Quem sou eu para levar a tua palavra, Senhor? Uma pessoa tão falha. E eu me senti assim também, né? E às vezes pode ser que alguém tá assistindo essa palavra, né? Alguém que vai assistir esse vídeo e tá se sentindo assim como um dia eu também me sentia. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para levar a tua palavra? Quem sou eu para fazer a tua obra? Quem sou eu para que o Senhor venha levantar, para falar do teu nome? E o Senhor, ele te aceita, porque você já está reconhecendo. Quando a gente pensa assim, a gente, né, inconscientemente já está confessando o nosso pecado, né? A gente está reconhecendo que a gente é limitado, que a gente não pode nada, que sem a ajuda do Senhor a gente não vai conseguir. Tem muitas pessoas que quer conseguir por força, né? Por muito buscar, né, por muito conhecimento, e a gente sabe, né, que pregar a palavra, né, pregar a palavra, se você tiver um bom estudo, uma boa forma de se expressar, você vai pregar a palavra, mas será que é o Espírito Santo que está te usando? Será que é o Espírito Santo que está te capacitando? Que a gente possa reconhecer que mesmo a gente sendo, se achando fraco, se achando pequeno, né, e impuro para fazer a obra do Senhor, que a gente possa depender, né, totalmente do Espírito Santo, né, para nos capacitar, né, para nos limpar, né. E aqui o versículo 6 fala assim, ó: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aqui o Senhor nos ensina, né, que Ele tem o poder, né, de perdoar os nossos pecados, né. Se o Senhor vê dentro do nosso coração que a gente deseja ser limpo, né, Ele tem o poder de limpar, de purificar os nossos pecados, né, assim como o Senhor fez aqui com o Isaías, né, ele tocou, né, com a brasa viva, né, o anjo tocou e ele foi limpo, purificado, né. Então, que a gente possa pedir todos os dias, né, e ter no nosso coração esse reconhecimento, essa confissão, né, que a gente sim somos falhos, vivendo no meio, né, de um mundo que tá, assim, difícil hoje em dia, né, todo corrompido, né, cheio de engano, né, cheio de mentiras, mas que a gente pode ter um coração limpo, verdadeiro, de pedir para Deus: Senhor, me purifica, me limpa. Se a minha vida te serve, meu Deus, eis-me aqui. Só que eu preciso ser limpo, preciso ser purificado todos os dias, né? Essa que deve ser a nossa oração para Deus. Senhor, se a minha vida te serve, eis-me aqui. Só que me limpa, Pai, me purifica, me capacita. Se o Senhor vê verdadeiramente que o nosso coração, né, é sincero e quer mesmo, né, ser limpo, quer mesmo ser transformado, Ele vai transformar, Ele vai purificar. Porque não adianta a gente errar hoje, reconhecer que errou, mas amanhã pratica tudo. Mas amanhã voltar a praticar e fazer tudo novamente, né? Errar novamente, fazer aquilo que o Senhor não se agrada, né? Que a gente possa ter esse reconhecimento, né? Que o Senhor nos purifica e que a obra é do Senhor, né? Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que está acontecendo no mundo aí fora, a crise que pode estar, né? Se o Senhor te levantou, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te usar, vai te limpar, te purificar e ser como Isaías, né? Ser um profeta do Senhor, ser uma atalaia do Senhor, né? Para levar as boas novas, para pregar o nome do Senhor. Que você possa guardar, né, essa palavra no seu coração, que essa palavra possa dar frutos, né? E Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, todos que chegaram até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.